Olá! Bom, feita essa pequena visão panorâmica da divisão didática aí dos artigos da Lei Complementar 17, vamos agora comentar juntos o artigo 71 da Lei Complementar 17, ok? Então, tranquilo. Veja bem. Compete ao vice-presidente do Tribunal de Justiça substituir o presidente nos seus impedimentos, nas suas ausências, nas suas licenças e nas suas férias. Isso, na verdade, a gente já sabia, porque a gente aprendeu, né? O presidente será substituído pelo vice-presidente nas ausências dele, ou nas férias, etc. E se não for possível ser substituído pelo vice, será substituído pelo desembargador mais antigo. Ok. E a gente aprendeu que o vice-presidente será substituído pelo desembargador mais antigo e que o corregedor-geral de justiça será substituído pelo desembargador mais antigo. Até aí tudo bem. Agora o artigo 71 veio simplesmente para repetir o que a gente já tinha aprendido em artigos anteriores. Então veio aqui reforçar a ideia de que o vice-presidente ele serve para substituir. Uma das competências dele é substituir o presidente e ele é obrigado a substituir o presidente, tá? Tranquilo. Agora vamos para o inciso 2 do 71. Compete ao vice-presidente presidir as câmaras reunidas na forma determinada no regimento interno do tribunal. A gente já aprendeu isso também. Na verdade, a gente aprendeu que o Tribunal de Justiça ele se divide em 9 órgãos julgadores, né? Tribunal Pleno, Conselho da Magistratura, câmaras reunidas, primeira, segunda, terceira, quarta Câmara Civil isolada, primeira e segunda Câmara Criminal isolada. As câmaras reunidas é exatamente a união das câmaras cíveis isoladas e das câmaras criminais isoladas. Como cada uma das câmaras isoladas, seja civil, seja criminal, tem 4 desembargadores, né? Então, 4 câmaras cíveis, 2 câmaras criminais, 6 câmaras isoladas. 4 vezes 6, 24 desembargadores. Então, as câmaras reunidas são formadas por 24 desembargadores, que são os desembargadores das câmaras isoladas. Beleza? Até aí tudo bem. Né? E aí a gente aprendeu nos artigos anteriores que quem vai ser o presidente das câmaras reunidas será o vice-presidente do tribunal. Mas isso tem um motivo, tem uma justificativa lógica jurídica por trás. Simples. A gente aprendeu que o presidente e o corregedor, como eles são autoridades, órgãos diretivos que têm inúmeras atribuições, mas muitas atribuições mesmo, aí a lei decidiu retirar o presidente e o corregedor da composição das câmaras isoladas. Então, o presidente e o corregedor não fazem parte nem da primeira, nem da segunda, nem da terceira, nem da quarta Câmara Civil isolada, nem da primeira, nem da segunda Câmara Criminal isolada. E por isso não fazem parte das câmaras reunidas. Beleza? Então, quem vai ser o presidente das câmaras reunidas é exatamente o vice-presidente, porque é o único órgão diretivo que faz parte das câmaras. Beleza? Isso aí tranquilo, né? Então, a gente só fez uma pequena revisão do que a gente já sabia. Vamos agora para o inciso 3. Compete ao vice-presidente do tribunal participar do Conselho da Magistratura. Isso aqui a gente já aprendeu, porque o Conselho da Magistratura é um órgão julgador formado por 5 desembargadores. O presidente do tribunal, o vice-presidente do tribunal, o corregedor-geral de justiça e 2 desembargadores eleitos. Ok? Tranquilo? Isso aí é uma informação bem de fácil assimilação. Né? A gente já sabia, inclusive. Vamos para o inciso 5. Compete ao vice-presidente do tribunal homologar as desistências de recursos formulados antes da distribuição ao relator. Então, assim, imagine que alguém interponha algum recurso e antes desse recurso ser distribuído ao relator, o respectivo relator do recurso, a pessoa que interpôs o recurso desista daquele recurso, não queira mais continuar com aquele recurso. Então, o recurso não foi nem distribuído para o relator ainda.
o presidente ele pode pegar esse recurso e homologar a desistência e arquivar o recurso, arquivar o processo, beleza? É mais ou menos assim que funciona. Vamos ao inciso 6. Ok, veja bem. Compete ao vice-presidente do tribunal determinar a baixa de processos, julgar desertos os recursos e resolver os incidentes surgidos e mandar cumprir os acordos das câmaras reunidas. Bom, como o vice-presidente do tribunal ele é o presidente das câmaras reunidas, então essas competências são competências óbvias. Então não teria como presidente do tribunal ter essas competências no âmbito das câmaras reunidas, porque o presidente do tribunal sequer trabalha nas câmaras reunidas. Beleza? Então, assim, quem é que vai baixar os processos das câmaras reunidas, julgar os desertos, os recursos? O que é julgar deserto um recurso? Por exemplo, assim, imagine, a pessoa para entrar com um recurso, vamos supor que tenha que pagar aí um valor valor de custas. Aí não paga, aí a gente mata pagar, não paga. Tem condições de pagar, não paga. O desembargador relator intima o recorrente para pagar, ele não paga. O que o vice-presidente do tribunal vai fazer? Vai falar, ó, esse recurso aqui tinha a pessoa que entrou com o recurso tinha que pagar, não pagou, julga deserto o recurso. Isso é julgar deserto o recurso. E aí vai mandar o processo de volta para onde o processo veio e vai arquivar o processo. Beleza? É mais ou menos assim que funciona. O processo não vai ter andamento. O presidente também vai resolver aí os incidentes surgidos e vai mandar cumprir os acordos das câmaras reunidas. Tudo isso é em relação aos processos da competência das câmaras reunidas. Então, imagine, o Corregedor-Geral de Justiça nem trabalha nas câmaras reunidas. Ele vai fazer isso? Não, é o vice-presidente que vai fazer. Porque o vice-presidente ele vai dirigir os trabalhos das câmaras reunidas. Beleza? Vamos para o inciso 7. Compete ao vice-presidente do tribunal processar e julgar o pedido de concessão de justiça gratuita quando o feito não estiver distribuído ou depois de cessarem as atribuições do relator. Veja bem, processar e julgar o pedido de concessão de justiça gratuita quando o feito não estiver distribuído ou depois de cessar as atribuições do relator. O que significa isso aqui? Imagine que a pessoa ingresse com um recurso ou então ingresse com algum processo da competência das câmaras reunidas. Só que ainda não foi feita a distribuição daquele processo para o relator. Então, o vice-presidente do tribunal, ele terá competência para analisar um eventual pedido de justiça gratuita da parte. Imagine que a parte fala assim, excelência, eu sei que eu tenho que pagar, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu sou uma pessoa pobre, carente, não sei o que, não sei o que, eu tenho direito à justiça gratuita, estou pedindo a justiça gratuita, e analisa aí para mim. Se o processo ainda não foi distribuído para um relator, o vice-presidente pode pegar aquele processo e analisar se a pessoa tem direito à justiça gratuita ou não. Agora, se o processo já for distribuído ao relator, aí a competência vai ser do relator. O relator que se vira para analisar a justiça gratuita ou não, beleza? Decidir se a pessoa tem direito à justiça gratuita ou se não tem. Ok. E aqui também no final está falando, quando o feito não estiver distribuído ao relator ou depois de cessarem as atribuições do relator. Então, se caso já estiverem esgotadas todas as atribuições do relator, também cabe ao vice-presidente do tribunal analisar os pedidos de justiça gratuita. Tranquilo? Então, vamos ao último inciso que lista de forma expressa uma competência do vice-presidente do tribunal. Compete ao vice-presidente do tribunal exercer as funções administrativas delegadas pelo presidente do tribunal ou atribuídas no regimento interno. Então, vamos imaginar o seguinte. O presidente do tribunal ele vai inaugurar uma comarca, vai instalar uma comarca no interior. Por exemplo, Tocantins. A gente aprendeu que Tocantins até hoje é o estado do Amazonas tem 62 municípios. Tocantins é um município que até hoje não cumpriu os requisitos do artigo 10, que são 10 requisitos. Ter um fórum, ter uma casa para o juiz, ter isso, ter aquilo. Vários requisitos do artigo 10. Tocantins não cumpriu esses requisitos. Tocantins ainda não foi reconhecido como comarca. Tocantins não tem um juiz
próprio de Tocantins. Não tem, porque para ter um juiz tem que ser comarca. Tocantins não é comarca. É a única cidade do Amazonas, das 62, que não é comarca. Enfim, imagine que, de repente, Tocantins cumpra os requisitos para ser comarca, para ser uma comarca. Aí, o presidente está viajando, está lá para os Estados Unidos, numa conferência, alguma coisa lá representando o Poder Judiciário amazonense nos Estados Unidos, ou em Brasília, ou em qualquer lugar. E aí tem que ser inaugurada aquela comarca em Tocantins. O presidente vai chegar para o vice-presidente e falar assim, desembargador vice-presidente, eu não vou poder estar lá no evento de inauguração, então compareça lá no meu lugar. Olha só, exercer as funções administrativas delegadas pelo vice-presidente. O vice-presidente está delegando uma função administrativa para o vice-presidente. Aliás, o presidente está delegando ao vice-presidente uma atribuição administrativa de instalar, participar lá da instalação e da inauguração da comarca. É um exemplo simples desse inciso 8, ok? Então, aquilo que o presidente delegar, pedir para que o vice-presidente faça, o vice-presidente fará, beleza? Ou então, pode ser também uma outra competência atribuída no regimento interno do tribunal. Ou seja, o que significa o inciso 8º, o inciso 8 do artigo 71? Significa o seguinte, todas essas atribuições e competências do vice-presidente listadas no artigo 71 são meros exemplos. Ou seja, as atribuições do vice-presidente não se esgotam aqui no artigo 71. Aqui são só exemplos. Podem existir outras em outros artigos, no regimento interno, ou quando o presidente solicitar a colaboração do vice-presidente. É mais ou menos assim que funciona. Beleza? Lembra quando a gente estudou o artigo 70? O artigo 70 também são meros exemplos de algumas atribuições do presidente, porque podem existir outras atribuições em outras leis, em regimento interno, etc. Ou em outro artigo da Lei Complementar 17. Beleza? Tranquilo. Então, até aí tudo bem. Vamos agora ao parágrafo 1º e ao parágrafo 2º, né? Do artigo 71. Ao vice-presidente somente serão distribuídos processos do Tribunal Pleno, do Conselho da Magistratura e da Câmara isolada a que pertence. É óbvio, isso aqui é uma informação bem óbvia, né? Tem um raciocínio lógico, jurídico por trás dele. A gente aprendeu que o Tribunal Pleno, doutores, é formado por 26 desembargadores. Ou seja, como o tribunal tem 26 desembargadores, né, à luz do artigo 428 da Lei Complementar 17, o tribunal tem 26 desembargadores. Então, um desses desembargadores é o presidente, outro é o vice-presidente, outro é o corregedor-geral. O vice-presidente vai fazer parte do Tribunal Pleno? Óbvio que vai, porque o Tribunal Pleno é formado por todos os desembargadores. Então, o vice-presidente vai receber processos do Tribunal Pleno? Então, imagine competência do Tribunal Pleno. Imagine, por exemplo, o prefeito, o Tribunal Pleno ele tem competência para julgar o prefeito em crime comum. Imagine que 26 prefeitos no Amazonas tenham cometido crime comum. Os processos serão distribuídos para os 26 desembargadores do Tribunal Pleno e o vice-presidente vai receber um desses processos para ser o relator, beleza? Para analisar o processo com profundidade. Tranquilo? É mais ou menos isso que está querendo dizer aqui. O Conselho da Magistratura também. O vice-presidente do tribunal, ele é um dos membros do Conselho da Magistratura. O Conselho da Magistratura é formado por 5 membros, a gente já viu. O vice-presidente é um dos membros do Conselho da Magistratura e o vice-presidente vai receber processos do Conselho da Magistratura, da competência do Conselho da Magistratura, tá? E mais, o tribunal ele também tem 6 câmaras isoladas, 4 cíveis e 2 criminais. O vice-presidente, ele vai fazer parte de uma dessas 6 aí, somente uma delas. E quando ele fizer parte de uma dessas câmaras, ele vai receber processo para ser relator, para trabalhar nos processos. Beleza? Tranquilo. Agora vamos para o parágrafo 2º.
Perceba que esse parágrafo primeiro trouxe informações das quais você, obviamente, já tinha o conhecimento, né? Nós só fizemos uma revisão. Então, vamos para o parágrafo 2º para finalizar o 71. Quando, no exercício da presidência, manter-se-á o vice-presidente preso à condição de julgador na Câmara a que pertence, apenas nos feitos que lhe houverem sido distribuídos como relator ou revisor e nos quais tiveram aposto o seu visto. Nos demais casos, os feitos serão redistribuídos. O que significa isso aqui? Lembra que a gente aprendeu várias vezes que quando o presidente estiver ausente ou estiver de férias, etc, quem vai substituir o presidente será o vice-presidente. A gente aprendeu isso aqui amplamente. Então, o parágrafo 2º está dizendo o seguinte, quando o vice-presidente estiver substituindo o presidente, ou seja, quando o vice-presidente estiver trabalhando como presidente do tribunal, no lugar do presidente que não está presente, o vice-presidente, que será o presidente, né, ele se manterá preso, não no sentido de que ele vai ficar enjaulado, não, mas no sentido de que ele vai se manter vinculado como o julgador da Câmara a que ele pertence. Então, imagine o seguinte, nós temos 6 câmaras isoladas, 4 cíveis e 2 criminais. Imagine que o vice-presidente ele é um dos membros da primeira Câmara Civil, ou da primeira Câmara Criminal, tanto faz. Então, imagine que lá na primeira Câmara Civil ele recebeu vários processos para ele julgar. Beleza? Tranquilo. Quando ele estiver substituindo o presidente, ele vai ser também o presidente do tribunal, né, em substituição. E esses processos que ele tinha na primeira Câmara Civil vai continuar com ele? Sim, vai continuar. Tá? Porque aqui é um caso excepcional. Lembre-se, a gente aprendeu que o presidente do tribunal ele não faz parte de nenhuma Câmara Civil, de nenhuma Câmara Criminal e nem das Câmaras Reunidas. Até aí tudo bem. Agora, quando o vice-presidente está trabalhando como presidente em substituição, aí essa regra muda. Porque é uma coisa excepcional, é uma situação excepcionalíssima. Tá? Beleza. Então, quando o vice se torna o presidente em substituição, ele continua vinculado aos seus processos da respectiva Câmara a que ele pertence. Por exemplo, aí no meu caso que eu citei, foi o exemplo aí da primeira Câmara Civil. Então, vamos supor que o desembargador José, né, um exemplo hipotético, pertence à primeira Câmara Civil e o presidente, sei lá, ficou doente por 30 dias, aí o vice-presidente passou a ser o presidente. O desembargador José, passou a ser o presidente em substituição. Ele vai continuar com seus processos da primeira Câmara Civil? Vai sim continuar. Porque está dizendo aqui, preso à condição, preso no sentido de vinculado, ele continuará vinculado à condição de julgador na Câmara que pertence, ou seja, na primeira Câmara Civil, no caso do meu exemplo. Apenas nos feitos que lhe houverem sido distribuídos como relator ou revisor e nos quais tiver aposto seu visto. Nos demais casos, os feitos serão distribuídos. Então, imagine que tem ali que tem 50 processos na mesa lá na primeira Câmara Civil tem 50 processos na mesa do desembargador José, que era o vice-presidente do tribunal. Imagine que desses 50, apenas 10 ele é o relator, apenas 10 dele ele é o relator. Os outros 40, ele não é relator, ele só pediu vista do processo para analisar o processo, mas o relator é outro desembargador. Então, o que vai acontecer? O vice-presidente ele vai se manter vinculado a esses 10 processos em que ele é relator, mas os outros processos que ele não é relator, que ele não é nada, será redistribuído esses processos, será devolvidos esses processos. É mais ou menos assim que funciona. Beleza? Lembre-se, pelo amor de Deus, somente nos processos em que o vice-presidente for relator ou revisor na respectiva Câmara é que serão mantidos com ele quando ele estiver sendo o presidente em substituição. Os demais processos que estiverem na mesa do vice-presidente, no caso, né, que está trabalhando como presidente em substituição, os demais processos serão redistribuídos para outros desembargadores da respectiva Câmara, ali no caso da primeira Câmara Civil, no meu exemplo, primeira Câmara Civil. Beleza? Bom, espero ter contribuído para o seu aprendizado. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais e mais
comentários. Até logo!